Olá, pessoal, boa noite. Oi, Nájila. Olá, Deu certo. deu Deu certo, Nájila. Obrigada. nada, Obrigada. tudo bem? Tudo e você, como vai? Bem, Ai, Jesus, que loucura. sim, deixa eu só aceitar aqui. Tá. Tá vendo? Tá me vendo? Tô vendo? Tá bom. A luz tá boa, Nájila? Tá, Tá bom? Tá me vendo? tudo bem? Ok. Tudo e Tudo você, bem. como vai? Ai, Jesus, que loucura. Sim, deixa eu só aceitar aqui. Tá. Tá vendo? Tá me vendo? Tô vendo? Sim, Tá bom. A luz tá boa, Nájila? sim, tudo em ordem. Aceitei a Patrícia aqui. Carlos, é você que tá aí? No outro Eu vídeo? tô. Eu não tô me É que não vendo, mas você precisa virar a câmera. Ah, eu acho que vira, Carlos. Tem uma aí, Aí, coisas eu tô da aceitando, vida. não ah, tá indo. essa tecnologia olha, tá difícil viver, hein? Nossa, eu já fiz tantas, mas depois acho que a gente esquece sintoma, né? A gente esquece. Mas tamo aí, vamos esperar a Patrícia. Patrícia, sai e entra novamente, por favor. Ela não está entrando. Agora foi. Olá, boa noite. Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo Tudo bem? Deu certo, bem. deu Deu certo, certo. Boa noite deu a certo. todos. Boa Que noite a bom, que todos. delícia estar aqui com vocês. Que bom, Patrícia. Boa noite. Então, Carlos, muito eu bem. já fiz live com ele, falamos de psicanálise, né? É E agora com verdade, a. hein? Foi uma live boa, até para depois o Congresso veicular também. Falamos coisas muito legais, doutora, eu e ela. Que bom, que bom. Nájila, estamos prontos. Sim. Então, boa noite, pessoal. Né? Sejam todos bem-vindos a essa live. Então, essa live ela tem como tema psicanálise diante da catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Com os nossos convidados especiais de hoje, a doutora Araceli Albino, que é psicanalista e presidente do Sindicato de Psicanalistas do Estado de São Paulo, o Carlos Nava, que é cantor e psicanalista em formação, e a Patrícia Marques, que é cantora e psicóloga em formação, todos da área psi, né? Então, hoje vai ser explanado um pouquinho sobre esse tema, como que o psicanalista pode atuar com as questões de saúde mental mediante calamidade pública e catástrofes. Então, eu vou passar a palavra, doutora Araceli, por gentileza. Então, só lembrando que essa live ela está sendo organizada pelo Congresso de Psicanálise, né, o segundo Congresso Internacional de Psicanálise, e o sexto Congresso Brasileiro do Saber Psicanalítico, e é organizado pelos sindicatos hoje atuantes no estado, hoje no Brasil, que é o Simpesp, o Sindicato de São Paulo, Simpers, que é o anfitrião, o do Rio Grande do Sul, o Sindicato de Brasília e o Sindicato de Espírito Santo. Ela está sendo organizada pelo Congresso de Psicanálise. Tá dando eco, Nájila, não sei por quê. É, Bom, boa noite a todos. Obrigado, Nájila, por nos ajudar a abrir. Carlos, né? Muito obrigado pela sua presença, né? O Carlos é aluno do MPP Informação. E muito obrigado, Patrícia, pela sua disponibilidade, Prazer, um generosidade prazer. de poder estar aqui conosco nesse momento. Qual, né, em primeiro lugar,
em primeiro lugar, gostaria de falar um pouquinho do motivo, né, do motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, né? Porque nós juntamos aí, né, a psicanálise e a arte, né? Porque a psicanálise, né, que pressupõe a existência de um inconsciente no qual é constituído de pequenos fragmentos que, né, o Freud fala que nós temos que ser como um arqueólogo, né, pegar pecinhas e pecinhas e através dessa pecinha nós fazermos, pelo menos tentar fazer um mosaico, né, um grande mosaico, um mosaico lindo. E isso é arte, né? E isso é arte. E eu os convidei e eles aceitaram prontamente, por estar conosco também numa formação psicanalítica e estar conosco também, participou do segundo, do nosso primeiro encontro de psicanálise aqui em São Paulo. Estão, né, são amantes também, não só da arte, né, da música, mas também da arte e da psicanálise. Então, esse é o motivo de nós ter convidado juntar, né, essas duas artes, né? Então, em primeiro, né, eu gostaria muito, né, de estar aqui nesse momento, congratulando com todos, né, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos, lógico, todo mundo está imbuído nessa solidariedade de diversas formas. Cada brasileiro está se doando da forma que pode. E além de nós estarmos fazendo as nossas próprias campanhas, os sindicatos estão fazendo as suas campanhas, mas nós também nos achamos, né, muito importante contribuirmos com aquilo que, a meu ver, é mais precioso, né? Que é a nossa situação emocional diante de um momento tão difícil. Então, isso nós podemos fazer, esse é o nosso trabalho. Então, esse é o sentido maior de estarmos aqui hoje, né? Podemos realmente transmitir a todos um pouquinho do nosso conhecimento e também de disponibilizar todo o nosso conhecimento em prol dessas pessoas tão devastadas, não só territorialmente, mas também emocionalmente. Então, esse é o nosso papel principal. Então, antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria que o Carlos e a Patrícia se apresentassem, falassem alguma coisa, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da catástrofe. Quer falar, minha querida? Por favor. Não, pode falar. Bom, minha gente, eu sou Carlos Navas, eu me formei em jornalismo e antes de começar a cantar, eu fui divulgador, que é uma profissão que hoje em dia não existe mais, precede a assessoria de imprensa, e comecei na música pela porta dos fundos, quando eu fui produtor de grandes cantoras, como Tetê Espíndola, Alaide Costa, Alzira Espíndola, Lulu Lucina, e então já é simbólico que a minha entrada na música seja, né, tenha sido por essa porta dos fundos, e foram essas grandes cantoras que perceberam em mim um artista. Eu vinha ali cantando, eventualmente em gravações, em coros e jingles, mas titubeando em realmente assumir essa persona. E foi nessa época que eu conheci a Patrícia, que eu já admirava imensamente, mas nós nos conhecemos em 92, quando fui com a Tetê à casa dela para mostrar umas composições, e desde então nos tornamos amigos, e temos aí também um caminho de muita coisa compartilhada, de lutos, de ganhos, de perdas, de transformações intensas que cada um de nós vem vivenciando à sua maneira. Primeiramente, antes de dar a palavra a ela, eu quero, como cidadão brasileiro e como artista, saudar o povo do Rio Grande do Sul, que sempre recebeu a nós, artistas, principalmente artistas que fazemos uma música mais sensível e elaborada, com muito carinho,
abraçar não só a população geral desse estado tão importante para o nosso país, mas principalmente os nossos colegas da arte, cantores, compositores, bailarinos, escritores, artistas do circo, da mímica, artistas plásticos. Há ali uma comunidade artística muito rica. Eu poderia aqui ficar citando nomes, mas, por exemplo, Mário Quintana, o grande escritor, é gaúcho. Elis Regina, a nossa musa, é gaúcha, né? Temos aí a Adriana Calcanhoto, a família Ramil, né? O Vitor, Cleiton e Cledira Branca, que inclusive a mãezinha deles partiu hoje também, então é mais um luto para esse grande clã familiar. Então, deixar essa nossa saudação ao público gaúcho, que sempre nos recebeu com tanto carinho. Eu e Patrícia já estivemos lá várias vezes e é um farol de resistência cultural à arte, o povo do Rio Grande do Sul. Então, primeiramente, a minha saudação ao povo gaúcho. Patrícia Bem, Marques. meu nome é Patrícia Marques, eu sou cantora há mais de 40 anos e, por incrível que pareça, né, eu comecei muito cedo, desde os 9 anos, fiz muito sucesso pelo Brasil com um grupo infantil chamado Trem da Alegria, segui uma carreira depois solo, com uma transformação variada, né, de mim mesma ao longo da infância, adolescência e a vida adulta. Resolvi, há 1 ano e meio, 2 anos, cursar a graduação de psicologia. Então, eu sou uma graduanda em psicologia, né, uma psicóloga em formação, porque sempre fui apaixonada pela psicologia e principalmente pela psicanálise, pela minha própria análise pessoal, há mais de 13 anos. Então, eu estou num momento muito especial, aos meus 50 anos próximos, nessa grande transformação do meu próprio sujeito, nesse desmonte de mim mesma através da psicanálise, o que já aconteceu pela música e agora pela psicanálise, né? pela psicologia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, nesse time tão especial, tão importante. Me sinto muito honrada pelo convite, muito mesmo, e espero contribuir com a minha experiência de vida como cantora e como estudante, e assim, um entusiasta e estudante também de psicanálise. Muito bem, né? Quer fazer alguma colocação, Nájila? Você apresenta também. Então, boa noite novamente. Eu sou a Nájila, sou membro-diretora do Simpesp, psicanalista também, né, psicóloga de formação. Trabalho na área da assistência social, já vão fazer 10 anos, então, infelizmente, eu vivo essa realidade de ver catástrofes, né? Não tão ampla, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mas é invisível, mas isso, infelizmente, acontece muito. Então, infelizmente, eu vivo essa realidade, mas, felizmente, tem profissionais para atuar ali dentro da assistência social, da própria psicologia. Só falta a psicanálise adentrar de alguma forma em relação a isso. É justamente, né, gente, para que a gente, nesse momento, né, pensar nesse momento tão especial, tão difícil, né, que nós estamos vivendo, e o nosso país, que tem o privilégio de não ter vivido grandes catástrofes, né, naturais, né? A gente teve já a pandemia, que foi alguma coisa a nível mundial, mas a gente nunca teve grandes catástrofes naturais. Nós tivemos a última, né, também, que vivemos aí, mas também é alguma coisa que não foi natural, foi alguma negligência humana, né, que foi a Mariana, né? Isso foi de Brumadinho, né? Foi né? Isso aí, então tem a participação
tem a participação humana, né? Então, nós humanos, como seres, né, supostamente mais evoluídos, por termos uma linguagem, podemos desenvolver pensamento, linguagem, raciocínio, nós temos uma grande parte, né, de responsabilidade, talvez de não evitar, mas minimamente de cuidar, né, da nossa casa, cuidar do nosso planeta. Somos nós que somos, né? Porque nós, dentro dessa espécie, nós evoluímos mais, né? Então, nós temos, sim, a nossa responsabilidade. A gente não pode se eximir da nossa responsabilidade do que está acontecendo no mundo. Logicamente que a catástrofe ela já existe desde que o mundo é mundo, né? Tivemos grandes transformações, a era glacial, tivemos a separação dos continentes, tivemos né, grandes catástrofes naturais da próprio movimento, né? Mas nós podemos colaborar com isso né, a gente pode colaborar, a gente pode evitar, nós podemos tentar evitar alguma coisa. E por quê? Né, assim, e por que, né, esse ser humano tão dotado de tanta inteligência, ele chega num ponto em que, né, ele faz vou chamar de negacionismo, ele nega, ele não enxerga a intensidade, o movimento que ele mesmo transforma. Né? Então, isso não deixa de nos remeter, gente, não tem como, né? Falando em catástrofe, falando em tragédia, falando, né, nesse movimento humano que, às vezes, um ser dotado de tanta inteligência, às vezes, é tão burro, né? Tão burro, acho que nem um burro merece isso. Né? Não enxerga o que está acontecendo e não faz nada que nós temos condições de fazê-lo. Né? Mas aí a gente não pode deixar de pensar, né, no mal-estar da civilização. Não tem como, né? Como esse homem não consegue manter minimamente o seu bem-estar e a sua civilização. Sempre ele vai também buscar a sua própria destruição. Né? Então, é isso que o Freud vai dizer, o mal-estar da civilização está posto. Né? Né? E a catástrofe, a gente não pode deixar de associar a catástrofe como articulação do conceito de trauma. Toda catástrofe é um grande trauma emocional. Quer colocar alguma coisa, Patrícia, Marcos, Lágila? Marcos, Vocês doutora, vão quem é falando, Marcos? porque você sabe que aqui eu vou indo, né? Por favor, gente, me interrompam, perguntam. Quer falar, querida? Pode falar. Está sem som a Patrícia. Está sem som. Pronto, é que eu tirei para Para não dar ficar eco, sobrecarregada. né? Isso, Patrícia. Além de toda essa cena de desastre em que a gente está vivendo, né? Pelo erro humano, né? Pela falha, né, das políticas sociais e públicas, né? Fora os sintomas, né, da população, do sofrimento psíquico humano, o excesso do real, né? Existe a falta de tantas coisas, né? A falta da educação ambiental nas pessoas, né? Eu estou estudando isso, essa é uma das matérias da minha graduação, e também temos também o emergência de desastres, né? Que a gente está estudando também. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem esse excesso de real, esse excesso de cenas, esse excesso de água, né, o excesso de sofrimento, que também é muito excesso para que a gente possa até acompanhar pelas redes sociais, nós que estamos aqui fora, né, dessa catástrofe, existe essa angústia nossa de o que a gente pode fazer. Existe
uma culpa também. O que que a gente... poxa, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho... ao mesmo tempo que existe uma consciência do que se tem, um contentamento, né? Uma culpa também, eu tenho sentido, assim, das pessoas, né? Mas eu não posso não fazer nada. Então existe essa impotência, esse sentimento de impotência. Então é uma panaceia de coisas, de sentimentos, né, que tá difícil de processar, tá difícil de elaborar. E eu jogo isso para vocês, para a gente articular essa, né, essa questão. Lidar com a impotência é uma palavra meio forte, mas é um grande desafio, porque são as nossas pulsões, né? As nossas pulsões sempre ali, a pulsão de vida e a pulsão de morte, que é isso que faz esse nosso processo aqui, enquanto seres terrenos, de constituição de sujeito. O que eu acho é o seguinte, o luto, é difícil a gente ficar falando de teoria analítica para pessoas que estão ali, que perderam suas casas, seus parentes, seus empregos, seus documentos, sua fonte de renda, e não sabem nem quando elas vão poder recuperar isso. O que a gente percebe com o processo do luto, e eu compartilho com vocês aqui uma experiência, em 2022, parte da minha casa desabou por erros de uma construtora ao lado, né? Eu estava aqui, eu tinha minha mãe que também faleceu recentemente, e acamada, sem poder se movimentar, e a casa começou a tremer, a parede começou a tremer, e simplesmente quando eu abri a porta não havia mais parede, depois não havia mais chão. Então eu presenciei um luto em vida, né, quando eu fiquei 15 dias afastado da minha mãe, e depois tivemos que ir para uma casa provisória, que felizmente nos foi provida, e depois, quando eu fui voltar para a minha casa original, eu também enfrentei um luto, uma ansiedade muito grande em retornar para o meu espaço original. E esse ano, cerca de 45 dias atrás, mamãe se foi, depois de 19 anos da doença do Alzheimer, que também é um luto que a gente vivencia em vida, quando aquela pessoa vai se apagando, né? Foram 19 anos de luto. E quando a gente acessa um luto, doutora, a senhora também tem aí os seus, todos nós, o que eu estou percebendo é que o luto, ele não é um processo separado, ele não é um processo individual, digamos assim. Você se conecta a todos os seus lutos, e inclusive ao luto do outro, porque se nós perdermos a empatia, a gente também não tem mais esse instrumento de viver em sociedade, nós vamos todos psicotizar de alguma forma, né? A gente precisa estar conectado a essa realidade que é palpável, que é também psíquica, que é emocional, mas que é palpável. Mas, de alguma forma, por menores que sejam os nossos recursos financeiros, materiais, mesmo emocionais, a gente sempre tem a possibilidade de olhar para isso sobre a ótica da destruição ou da reconstrução. E é o que eu tenho feito, com pouco recurso que eu tenho, material, financeiro e de conhecimento, eu poderia ficar olhando para a minha casa desabada e entrar nesse processo da vitimização, né, porque o inconsciente também quer isso, olhem para ele como ele está sofrendo, prestem atenção nele, mas ao mesmo tempo a gente tem essa força que vem, sei lá de onde, né, cada um tem aí o seu processo, de se reconstruir, porque nós somos sujeitos dessa transformação, até que o processo da vida cesse, para aqueles que assim entendem. Por exemplo, a gente está vendo essa dor imensa no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo a gente está vendo uma onda de solidariedade que vem do mundo inteiro, né? Países, governos, pessoas, e isso tem mudado muito a vibração. Por exemplo, eu não sei o que seria de mim no processo do luto se não fossem as mensagens, as ligações, os encontros que eu tenho tido, todo dia alguém me diz alguma coisa. Então, isso a gente pode fazer. A gente tem a nossa escuta, a gente tem a nossa palavra e a gente tem o nosso sentimento. Isso é empatia, não empatia no sentido religioso da coisa, porque
Eu não sou da religião, eu sou da religiosidade, da espiritualidade, mas sempre a gente pode fazer alguma coisa. E o nosso papel, como profissionais da saúde mental e também como artistas, já que a arte é a mais bela das sublimações, como eu costumo dizer, ele é um papel político e transformador, porque como diz a doutora Araceli, sabiamente, a psicanálise não dá conta de tudo, né? Ela é um instrumento muito importante, mas nós somos sujeitos de uma transformação. Então, parece fácil, e eu sei que não é, mas a gente tem esse poder, a gente tem essa pulsão de arregaçar as mangas e reconstruir tudo sempre. E esse é o exercício diário que a gente faz, né? A gente vai dormir, ou a gente, quando está num processo de depressão, de dor, de pânico, existe o caminho médico, que é claro, é você tomar aquele remédio que vai te ajudar a aliviar esse processo, mas você também não pode tomar aquilo como cala o teu sintoma, cala a tua dor como se ela não existisse. Ela precisa ser percebida e muitas vezes vivenciada. E isso, na minha humilde opinião, é o grande ensinamento da psicanálise e da abordagem psíquica. E aí, né, Carlos, né, pessoal, isso vai de encontro com aquilo que a Patrícia falou. É esse sentimento de culpa, esse sentimento de que a gente pode fazer, porque existe aí, né, as nossas próprias representações internas também, que faz uma abreação com tudo isso, e a gente se questiona, a gente se identifica, a gente se solidariza, chora, vai e barra naquilo, nessa impotência. A impotência da gente, né? É a impotência da gente dar conta de tudo isso, mas a gente tem condições de cada um fazer um pouco e essa somatória de coisas, né, de ajudar o outro. Então, aí, né, só para a gente fazer um link com a psicanálise, é sempre aquilo, né? Eros e Thanatos o tempo inteiro, né? Essa dinâmica que a gente tem, né, desses opostos de amor e ódio, de dia e noite, e de Eros e Thanos, né? Então, eu acho que é um momento em que nós precisamos realmente, né, convocar todos os zeros, todos os nossos desejos, toda a nossa força para que a gente possa estar, né, vencendo isso tudo. É por isso que a gente fica mal também, né? A gente pode estar lá, é como esses grandes crimes que acontecem e que fala, será que, meu Deus, será que eu também posso fazer isso um dia? Será? Né? São essas coisas que já existem dentro da gente, né? Essas barbáries que a gente vem vivendo, né? E é muito, né? É muito traumático, né? Mas, por um lado, né, a gente, assim, psicanaliticamente, a gente, para falar de catástrofe, não tem como a gente não se referir a Sandor Ferenczi. Ele tem um texto, né, que Freud gostou muito desse trabalho do Ferenczi, né, onde ele vai trazer esse aspecto mais catastrófico, né? E aí ele traz um questionamento que eu acho que é muito interessante, é doloroso, mas é a própria dinâmica da vida, que ele fala que o aspecto catastrófico da vida deve servir de inspiração quando experimentamos grandes ameaças capazes de romper com todas as barreiras de proteção habituais que nós temos. Então, a catástrofe é isso. Ele vai trazer uma questão de recomeço. Né? É isso, é a própria pulsão de morte que ela destitui, ela desintegra para depois nós integrarmos. Né? Mas é muito traumático para quem está passando por tudo isso. Né? Mas, assim, depois disso tudo, né, o Rio Grande do Sul, como em todos os lugares, eles vão ter, vai ser um outro lugar, vai ser um outro aspecto, vai ser, né, vai ser um outro, né,
vai ser um outro lugar, né? E é isso que a gente tem que trabalhar para que isso realmente se tenha um novo recomeço, né? Vai ter né? E se nós pensarmos, desde que nós nascemos, o próprio nascimento é uma catástrofe. Porque É o É um primeiro grande sofrimento. trauma, né? é o primeiro grande trauma da vida humana, né? É. Da vida humana, né? Você está lá tão sossegadinho, né? De repente vem aquela avalanche de água, nos joga para fora, nos expulsa do paraíso, corta o nosso Né? cordão umbilical. Então, se nós vemos a vida, a vida como catástrofe, eu estou falando aqui, como uma figuração, né? Uhum. Que vai permear a teoria freudiana do começo ao fim, né? Na constituição do psiquismo, que é pela dor, olha só, né? Nós nos constituímos como sujeito pelo desprazer, não pelo prazer, né? É pelos traumas vividos nessa primeira infância que a gente vai poder se tornar um sujeito pensante, afetivo, solidário ou não, e também o outro lado também, né? Depende disso, né? Mas é, é uma coisa que a vida, né? A vida traz, né? A vida traz, né? Desde o surgimento, instabilidade também na relação com o ambiente, né? Que sempre repete o movimento vital com a ordem estável do inanimado. A nós também, pulsão de vida e pulsão de morte, acaba sendo isso, né? Eu vou buscar meus prazeres, meu princípio do prazer, né? Num sentido depois né? De uma ordem estável, né? Mas não deixa de ser doloroso, né? Então, um evento traumático deixa marcas em todos aqueles que passaram pela experiência. E a experiência é muito singular, né? Cada um. Nós não temos como dimensionar o sofrimento de quem está lá. Nós não temos como dimensionar isso, né? É uma grande. Porque só quem passa pela experiência que pode dimensionar. Né? Não podemos dimensionar o luto que o Carlos está vivendo, por mais que eu tenha passado os meus, mas o dele é singular, o da Patrícia é singular, cada um aqui é singular. Né? Mas, né? Nós temos aqui, né? Como que nós vamos, né? Como que nós vamos lidar agora com esse trauma, né? Essa forma de afetação. O que é um trauma? Né? O que é um trauma na psicanálise, né? São formas, né, de afetação que afeta o sujeito de algo, o sujeito diante de algo que ele não pode fazer nada frente àquilo. Ele não pode, né? Esse acho que é o ponto nodal da nossa subjetividade. Se deparar com algo que fala, não dou conta, não dou conta. Né? E aí entra a nossa impotência, né? a nossa culpa. Né? Mas não temos, viu, Patrícia? Não temos, né? Não temos como... né? Tem coisas que fogem ao nosso controle, por mais que a gente acredite nessa superioridade aí, né, que nós temos, né? Não temos, né? E a gente está vendo isso, né? Exatamente. A natureza está mostrando que o planeta é dela. Ou a gente entra e convive com ela, ou vamos ter mudanças catastróficas aí, né? No planeta todo. Já passou da hora das estruturas de poder entenderem isso, né? As estruturas de poder não vamos colocar na esfera do divino, são seres humanos que estão nesse lugar de poder, aliás, de pseudo-poder. E a gente esbarra com muitas coisas, né? Com o egoísmo, a vaidade, a prepotência, aquele desejo inconsciente, que muitas vezes é consciente, de ser Deus, né? De ser aquele que resolve.
né? Na verdade, nós somos completamente desnecessários para o nosso planeta. O planeta, ele vive muito bem, aliás, Muito talvez não, ele melhor. vive muito melhor que a gente, né? Não vai ter gente poluindo, né? Não vai ter gente perfurando coisa, matando bicho, matando um ao outro, criando guerra por causa de fronteiras, etc. Então, nós somos seres dispensáveis, e aí está mais um paralelo com a psicanálise, né, doutora? Porque o Freud sempre disse que o analista ele é completamente dispensável. O que acontece ali é um processo de transferência, né? Uhum. Então, o analista, ele não é o analista, ele é o seu pai, o seu marido, o seu filho, é essa transferência que acontece. Agora, se nós também não estivermos cientes da nossa pequenez, né, da nossa pequenice, mas também da nossa força transformadora, a coisa para. Por exemplo, eu converso muito isso com a Patrícia nos encontros que a gente tem. Acho que se não fosse o amor que a gente tem pela música, pela arte, a gente já teria desistido, e a gente já quis desistir várias vezes, porque é devastador, é traumático para nós também, doutora. Claro. A gente vê na mídia popular hoje o que as pessoas estão ouvindo, né? Quer dizer, a função da arte não é essa, não é olhar para dentro. Daí as pessoas querem se divertir. O entretenimento, ele pode ser um entretenimento elaborado, bem feito, com pessoas cantando bem, tocando bem, bons atores, bons escritores. E quando a gente vê que, por exemplo, essa semana eu estava falando com o Retiro dos Artistas, né? Que o Stefano Necessian e a Zezé Mota dirigem o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, e a gente vê ali grandes artistas que estão ali, na sua velhice, vivendo naquele lugar, que é um lugar importantíssimo. E daí você pega um exemplo de trauma na nossa área. Daí você pega os cachês da virada cultural e você vê artistas ganhando uma fortuna com, né, que você não entende como. Quer dizer, a gente volta àquela frase horrorosa do Nero, ao povo pão e circo. Quer dizer, qual é a função da arte na nossa sociedade? Né? Freud louvou a arte, né? Freud pesquisou a filosofia, a mitologia, os próprios artistas, mas qual é o nosso Michelangelo, Da papel? Vinci, Exatamente. Goethe, e aí vai, né? E aí ele A, vai, né? arte ela tem essa função primordial de dialogar com o seu simbólico, de você se expressar e de você provocar identificação no outro, né? Você coloca o que você é e o outro abraça isso ou não, isso se multiplica. Então, o nosso papel é político. Eu vejo, por exemplo, nessa situação do Rio Grande do Sul, muitos profissionais da saúde mental se dispondo a atender as pessoas gratuitamente. Então, esse movimento é importante que aconteça das associações da psicologia, da assistência social e também da psicanálise, porque a escuta é transformadora, gente. Essa semana eu fiz uma sessão aqui com um rapaz, uma sessão evidentemente gratuita de escuta, e ele me agradeceu, eu falei, quem tem que agradecer sou eu, porque eu pude ouvir ali coisas, e a senhora sabe, com toda e a Nájila também, mas minha deferência à doutora Araceli, em especial, quando um paciente, um analisando, ele está ali colocando alguma coisa, ele te atravessa com aquela fala. Tem muito de você naquela fala dele, por mais que você não sinalize. Então, o momento dessa dor coletiva, desse grande trauma, ele também nos atravessa, porque ele mexe com dores profundamente nossas, que tem a ver com isso que a Patrícia falou, com a nossa impotência, com a nossa incapacidade, com a nossa fragilidade e com a nossa desnecessariedade. Nós não somos vitais para o nosso planeta. E a gente precisa encarar isso. Então, senhores governantes, senhores presidentes, senhores líderes mundiais, senhores programadores de rádio, televisão, de gravadoras, senhores pauteiros, ninguém é insubstituível. A gente não é necessário. Elis Regina se foi presencialmente, mas o que ela fez continua transformando a música no planeta todo. Então, assim como a arte, a psicanálise, a escuta, a transformação, ela sim vai permanecer. A gente não. A gente está aqui de passagem. Só posso fazer
colocação da pergunta. A gente sabe que a gente pode ajudar de várias formas, os sindicatos estão mobilizados para auxiliar, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, porque nesse primeiro momento a gente pensa nessa questão de sobrevivência mesmo. Mas posterior, né, porque é claro que a saúde mental ela não está bem, né? Mas e posterior, né? Se puder comentar um pouquinho como fazer esse trabalho com a saúde mental, em que momento, como psicanalista ele precisa estar minimamente preparado. Como eu estou estudando sobre essa formação, né, que é uma das matérias da minha graduação de emergências e desastres, né, você, principalmente que assistência social, trabalha um pouco com isso, né, nem toda ajuda é uma ajuda. No caso dos PSIs, né, a gente está numa fase, de novo, né, depois da pandemia, depois de Brumadinho e outras, né, catástrofes e desastres históricos que aconteceram no Brasil, né, eu sinto, assim, como estudante, né, o que eu posso dizer, que ainda é uma coisa que a gente ainda está engatinhando. Sim. A gente ainda não sabe o que fazer, porque se manda lá os PSIs para o Rio Grande do Sul, como que vai atender? Não vai ser uma sessão, não tem um setting, né? Então, qual é o manejo, né? Então, eu sinto que essa formação de emergências e desastres vai ser uma matéria importante daqui para frente, assim. E ela foi uma coisa que ela surgiu recentemente, ela foi introduzida em 2005, né, na graduação, é uma coisa bem recente, então, e eu sinto, assim, ainda pelos alunos, pela minha turma, assim, um desinteresse, assim, não, isso, né, vamos partir para outras áreas, a clínica, os hospitais, né, assistência social e tal, mas é muito preocupante que esse campo, né, ele esteja ainda muito despreparado e as coisas estão acontecendo e vão acontecer, né, cada vez mais a gente está vendo isso pela própria negligência, né, dos governos, do poder. Eles não cumpriram agenda nenhuma, nem o protocolo de Quioto, nem a Agenda 21, nem Eco 92, nada, zero. Eu até comecei a estudar essas coisas todas, eu leio essas listas, eu falo, nossa, que coisa lúdica, né? Porque se colocam ali sonhos para o planeta, sonhos assim, vamos preservar os oceanos, né? Vamos, assim, se fala assim, gente, mas quem que escreveu isso? É uma agenda que foi definida pela ONU, pelos governantes, e ninguém está contribuindo para nada, absolutamente nada. Então, eu sinto que eu sinto uma angústia, assim, e uma pressa, uma urgência de me formar logo e de fazer uma outra formação para eu poder, enfim, de alguma maneira, de fato, ajudar as pessoas, né? Enfim, essa minha angústia aqui. É essa angústia, Patrícia, né, que nós estamos vivendo lá, né, no aspecto emocional, psicanalítico, terapêutico, é o que nós estamos vendo isso acontecer, né? Então, eu também gosto muito do Rio Grande do Sul, particularmente de Santa Maria. Já estive várias vezes em Santa Maria, já fiz palestra na Universidade Federal de Santa Maria, já dei aula lá no Instituto de Psicanálise, que vai organizar o nosso congresso. E o que nós temos observado é que as pessoas que estão lá mais próximas, eles estão muito angustiados e desesperados mediante a situação e não tem como ajudar, porque falta realmente preparo para isso. A psicologia começa a surgir agora, a psicanálise é muito novo, né? Mas o Freud já colocou isso, né? Ferenczi já colocou, o Freud já colocou, ele chama atenção quando ele escreve lá, né, a guerra, né? Olha a guerra, olha o trauma da guerra,
que está acontecendo, por que esse povo se mata tanto, né? Então, ele tem um texto lá falando sobre a guerra, sobre as catástrofes, ele escreve o mal-estar da civilização, né? Sim. E só que ainda tem isso, né? Quem quer lidar com esses negócios, né? Principalmente no país que não tinha, né? Agora tem. Então, essa é uma preocupação, essa é uma grande preocupação, Patrícia, nossa, da área psi, dos sindicatos, dos psicanalistas. Nós abrimos, sim, frentes de atendimento, todos os sindicatos e as suas clínicas abriram atendimento, mas Sim. atender o quê? Se nem internet eles têm. Pois é. Nesse momento. Eu acho que vai vir o rescaldo depois e a gente está preparado para fazer essa escuta. Entendi. Mas é um escuta ainda, né? Como você falou, é uma escuta como se uma psicanálise mais breve, é uma escuta, é dar um estado emocional e talvez depois dirigir eles para algum atendimento mais para se conhecer, né? Mas eu acho que é muito importante essa disponibilidade de escuta. E pensando nisso, Patrícia, que nós estamos aqui, uma forma também de ajudar a preparar quem ajuda a ajudar. Né? Então, tem muitos psicólogos indo para lá, psicanalista, Santa Maria, que não foi tão danificada pelas enchentes, mas é uma cidade isolada, ilhada, eles não podem fazer muita coisa porque não tem condições, né? E nós vamos, então, né, em outubro, Nájila, fala a data depois para mim, tá? 24, a gente vai... 24, 25 e 26. De 24 a 26, nós estamos fazendo um congresso de psicanálise em Santa Maria. E já mudamos a nossa agenda e já colocamos um palestrante justamente para falar sobre as emergências, sobre a catástrofe. Esse profissional já está lá. Que bom. E eu acho que já estamos preocupados, já está lá. Eu também, enquanto o Núcleo Brasileiro de Pesquisa Psicanalítica, inclusive me reuni hoje com o pessoal do SEDES, trazendo alguém para falar sobre isso, né? Para falar sobre isso nesse momento, que acho que pode ajudar muitas pessoas, né? Sobre essa nova clínica, essa nova modalidade, que é muito incipiente ainda, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que nos reinventar de alguma forma, né? Sempre, né? Né? E, então, eu acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo, da área psi, dos psicanalistas, psicólogos, né? Se puderem, né? Uma forma também de ajudar Santa Maria a ajudar quem está ajudando, porque eles podem ajudar, eles estão no núcleo ali, né? Ajudar a gente a realizar, né, o nosso segundo congresso. Acho que é uma forma também de não deixar mais, sabe, de alavancar o Congresso de Santa Maria, porque o primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise aconteceu em Santa Maria. O primeiro sindicato que surgiu foi em Santa Maria. Então, eles têm uma importância imensa no Rio Grande do Sul, né, enquanto instituição, né, enquanto congresso, enquanto uma luta, né, por resistência, né? Tem de resistência lá, né? Mesmo a psicanálise é uma resistência. Sim. A psicanálise é uma resistência, porque muitas pessoas denigram. Tivemos aí o livro lá, né, recentemente, nos denigrindo, da Pasternak, né? São coisas que você, desde que a psicanálise surgiu, ela vem resistindo aí, né? Sim. Seria muito... Eu sei lá, tudo pode surgir nessa nova modalidade, uma catástrofe também da internet, né? Pode acabar com os consultórios, mas se a psicanálise acabar, realmente vai ser uma grande perda para a humanidade. Porque não existe uma técnica tão aprimorada e tão eficaz como a psicanálise. Então, todos aqueles da área, eu realmente convido para apoiar Rio Grande do Sul. Como que nós podemos apoiar? Indo, participando do trabalho, participando do congresso, fazendo o congresso acontecer. Vamos fazer o congresso acontecer, porque é fácil fazer um congresso quando está tudo bom, né? Mas nós não temos... não é?
Por exemplo, eu tô lá, vou estar lá, vou falar sobre as perversões, né? Mas assim, eu nem sei como eu vou chegar, mas eu vou, porque a minha passagem é até Porto Alegre. Mas já tem informação que o governo do estado, o prefeito de Santa Maria, imbuído lá com o sindicato, estão solicitando para que coloquem ponte aérea para Santa Maria. Porque nós temos um aeroporto lá, Santa Maria, né? Mas se não tem Porto Alegre, como é que, né? Eles têm que abrir uma solução. Então, nós estamos buscando e vai acontecer. Vai acontecer o Congresso, nós vamos conseguir fazer esse Congresso. Então, o que eu peço é isso, né? Todo mundo da área psique que participa, mesmo que for online, mesmo se for presencial, mas que dê essa força agora, né, para a realização desse congresso para o Rio Grande do Sul. O aeroporto de Canoas está sendo ativado, né? Canoas na região também, metropolitana de Porto Alegre, né? E eu acredito muito na força da reconstrução, Sim. na força humana da reconstrução, né? Por exemplo, a gente viu países completamente devastados, talvez o maior exemplo disso, o tsunami, e antes disso também o Japão. Né? Que se reconstruiu dessa forma, a Coreia do Sul, a própria Europa também, foi a devastada. Hiroshima, né? Com a bomba, né? Acabou com tudo, é verdade. Exatamente. Então, a gente se reconstrói todo dia, gente. Né? Às vezes a gente não sabe como que a gente acorda. Você fala, meu Deus, agora o que eu faço? E vem essa pulsão que a gente sabe, você sabe, lá vou eu brigar com a doutora Araceli, sabe de onde vem essa pulsão, entendeu? Não importa, o importa é que ela está dentro da gente, a gente é isso. Ah, bom, aí a gente está dentro da gente, tá. Né? Não, cada um atribui a origem, não importa, né, doutora? O que importa é que ela flua, né? E que a gente esteja com essa pulsão de vida, porque a gente tem a de morte também, a gente não é... A nossa vida não é um comercial de margarina, né? Não é uma novela da Globo, por mais que tentem fazer. E acho que é esse momento de desconstrução, inclusive, de no nosso ofício como artistas, a gente também desconstruir essa ilusão, essa falácia que as pessoas têm da vida da gente, né, Patrícia? Como uma vida de novela romântica, Margarina, que não, né? A vida da gente não é assim, né? Isso não existe mais. Durante muito tempo se pregou isso na memória, no consciente e no inconsciente do público. E, por exemplo, toda vez que eu vou a público e falo alguma coisa da minha vida, eu perco seguidores, que parece que as pessoas querem aquela fantasia de já, nossa, mas ele canta, então a vida dele é tão fácil, é tão bonita. E não é assim, gente, não é ficar falando que a vida é difícil. Mas a gente tem uma realidade. E da realidade ninguém escapa. Não é, doutora? Essa frase é sua também. Lhe dou crédito. Então é isso. A gente não pode viver nesse delírio paranoico de não ficar... Pode. Também, e eu acho que esse é o nosso papel, meu e dela, porque a gente tem essa conexão, nas nossas redes, e sigam-nos nas nossas redes, a gente não fica também estimulando esse tipo de delírio, porque, na verdade, o público espera isso da gente. Né, essa fantasia de que e não é uma crítica ao público, eles também querem um alento a tanta dor, a tanto sofrimento, mas nós somos pessoas com as mesmas questões que todo mundo, né? Então, se você veste essa roupa do delírio paranoico, de, eu não tenho problema, a gente vê aí pessoas famosíssimas, artistas milionários, que praticam suicídio, que precisam de outras muletas, né? Então todo mundo tem ali a sua forma de, né? E eu sempre uso o exemplo nos meus atendimentos, eu falo, gente, vejam a Lady Di, aquela mulher linda, maravilhosa, imitada, desejada, rica, que o mundo inteiro imitava, tinha bulimia, tinha depressão, tinha solidão. Isso é uma crítica a ela? Não, pelo contrário. É um aplauso, é um reconhecimento a uma pessoa que colocou para o mundo a sua própria humanidade, e a sua própria fragilidade, e a sua própria força. Nós somos seres vulneráveis. E na nossa indústria do entretenimento está na hora, não da gente potencializar isso, mas de nós nos colocarmos como pessoas reais e palpáveis. Chega desse delírio de achar que o artista
tudo pode. Não, nós tocamos o coração das pessoas com o que a gente faz, felizmente em vários campos do planeta, por menores que sejamos, mas nós somos vulneráveis e por isso não somos iguais, com as mesmas questões que todo mundo enfrenta. Verdade. Só para o tempo. Patrícia, suas considerações, Carlos? Eu já fiz as sim. minhas. Ok. Eu queria terminar com uma pequena leitura do Drummond, que eu estou vendo aqui no livro do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, que é um livro maravilhoso, né? E acho que muito útil para agora, né? Sim. Então, ele cita aqui esse livro do Drummond, que é o livro de ideias para adiar o fim do mundo, né? Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Só para terminar aqui a nossa articulação com relação ao todo, né, a nós todos, a essa grande rede, né, que somos todos nós, falhos, faltantes, mas desamparados também, né, digamos assim, mas temos muito amor, Mas desejantes, né, Patrícia? Desejantes. Né? A força que move aí, Exato. né? Então, muito obrigado aqui pelo convite. Fiquei Obrigada. muito feliz de estar Obrigado eu também. com vocês. Né? Muito obrigada e espero que... Nájila, depois eu gostaria que você finalizasse, passando as datas, fazendo um convite, né? E eu também aqui, para finalizar, eu também vou usar uma citação do Freud, quando ele fala no amor de transferência, né? É um texto maravilhoso, né? No amor a neurose, né? Desculpa, né? O amor de transferência é isso que a gente está fazendo aqui, né? Poder nos disponibilizar para que as pessoas, com o nosso conhecimento, né? E realmente estamos disponíveis, né? Mas quando ele fala na neurose de transferência, uma síntese, ele fala assim, né? Que o fator responsável pela humanidade no ser humano, nessa teoria, né? É psicopatológica, da psicopatológica da humanidade seria a catástrofe, né? Ou seja, a violência que ameaça a espécie vinda do exterior. Essa é a grande questão. Essa violência que permite a modificação de posição corporal e provoca a saída do estado edêmico para o estado humano. A gente não pode esquecer que nós já nos desnaturalizamos, nós nos humanizamos e nós temos que exercer, né, esse dom, né, essa transformação que nós temos. Né? E estamos todos aí imbuídos, cada um da sua forma, do seu jeito, né, para que a gente possa realmente fazer uma grande transformação para o melhor. Né? Então, Nájila, eu gostaria que você agradecesse, passasse aí, né, os dados aí que eu realmente não tenho aqui, por favor. Sim, então tá. O site do Congresso é o www.congressodePsicanalisers.com.br. Então, nós estamos no segundo Congresso Internacional de Psicanálise e o sexto Congresso Brasileiro de Saber Psicanalítico. Então, vão ocorrer dos dias 24 a 26 de outubro em Santa Maria, no Hotel Itaimbé Palace. Então, o congresso vai ser no hotel onde também tem a hospedagem. A gente tem o primeiro lote até agora, dia 31 de maio, né? Então a previsão de que mude o lote agora a partir do dia 1º. E nós vamos ter congressistas internacionais e nacionais. Então nós temos da Argentina, da Itália, já confirmados, e vários conferencistas nacionais também confirmados, como a doutora Araceli, que estará presente, também presidente do Sinteste,
a doutora Carla Foner, a anfitriã do congresso também, presidente do Simpers, e a Lúcia, presidente do Sindicato Espírito Santo, então, todos presentes e demais convidados. Então, sigam o Instagram do Congresso, Congresso_D_Psicanálise, que a gente está sempre lançando as informações. E também um convite para a apresentação de trabalhos. Então, os trabalhos podem ser submetidos até o dia 7 de junho, modelo de comunicação científica ou modelo de pôster. E no site tem todas as instruções para a submissão. E Patrícia... Analisando o tema, né, do Congresso, as novas demandas da clínica psicanalítica, nós vamos contemplar, como a doutora Félix já comentou, o tema de catástrofe e atuação frente à calamidade pública. E Patrícia, Carlos, vocês são nossos convidados, tá bom? Muito obrigada, estarei online, junto com a faculdade aqui. Isso. Que prazer. Isso. Obrigado. Vai ser um Tá sucesso, como foi o outro. É o que nós onde eu tive a podemos fazer por oportunidade vocês, tá? E Gratidão eu pude a lá todos. contar para vocês, foi uma honra muito grande também ter estado no congresso do ano passado. Sim, foi. Uma honra também. Foi maravilhoso, eu amei. Foi sim, foi sim. Eu gostaria de levá-lo, Carlos, mas não sei as nossas condições agora, tá? Mas vamos lá. Estaremos com vocês lá online. A gente conversa, ótimo. A gente conversa. Pela senhora, eu faço tudo. Tá certo, gente. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada, Nájila. Obrigado. Um beijo. Então, em nome tchau. Gratidão, gente. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima. Tá, tchau. Até a próxima.